Cara, eu realmente achei que eu nunca fosse fazer esse vídeo. Então, assista com carinho. Muito bom dia, muito boa tarde e muito boa noite. Rapaziada que acompanha o canal Welcome Aboard no YouTube, como é que vocês estão? Tudo certo? Bom, hoje eu vou mudar um pouco o script, que a gente só tava tendo unboxing aqui no canal e, como vocês podem ver, ainda vão ter mais, né? Como vocês podem ver ali atrás, ainda tem uma caixa de Zombicide para abrir. Não sei se esse vídeo vai ser lançado antes ou depois do unboxing do Zombicide, mas enfim. Mas a grande questão é, eu resolvi mudar o roteiro de hoje e, cara, que mudança de roteiro. A história é a seguinte, vocês já devem ter visto pelo título do vídeo aí, que eu vou falar de um jogo polêmico, tá? Não só o jogo, como a família desse jogo é bem polêmica. E pra quem me acompanha, tanto aqui no canal quanto no meu podcast, sabe que a minha história com esse jogo e com a família dele não é bem das melhores. Eu já deixei bem claro que eu não sou fã desse jogo. Esse vídeo não é um review, porque afinal eu joguei este jogo aqui que eu vou falar hoje uma vez só. Então vai ser como se fosse a minha primeira impressão, né, do jogo. E hoje eu vou falar um pouquinho do Terra Nova, tá? O Terra Nova, ele é a versão que saiu recentemente, a versão simplificada do grandioso Terra Mística. Primeiro eu vou falar aqui um pouquinho do Terra Mística. O Terra Mística, ele é um jogo que atualmente ele tá na posição 26 do Board Game Geek, tá? No ranking geral. Ele é um jogo do James Droger-Muller e do Helge Osterstag. Cara, jamais eu ia decorar isso, né? Então eu tive que ler aqui. E do artista Dennis Lohausen, tá? Ele é um jogo que foi publicado lá fora pela Feuerspiel. E aqui, se eu não me engano, ele veio pela Grok? Eu acho que foi pela Grok, tá? Não tenho certeza. Ludofy, né? Enfim. E o Terra Nova, né? Ele é um jogo do Andreas Fall. Ele veio aqui pela Ludofy no Brasil, tá? Aí ele até diz aqui na caixa, tá? Ele é baseado no Terra Mística. Ele cita o nome dos autores, né? Ele é um jogo de 2 a 4 jogadores, diferente do Terra Mística, que é de 2 a 5, se você for jogar, considerar que tem o Automa de 1 a 5, né? Mais de 14 anos, 60 a 90 minutos, tá? Já vou falar um pouquinho sobre isso, pra vocês verem se eu concordo ou não. Então vamos lá. A grande questão eu gostei de Terra Nova, tá? E já vou adiantar pra vocês, sim, eu gostei de Terra Nova. Eu acho que eles mantiveram muito bem a proposta do Terra Mística, que é um jogo muito elegante, tá? Tem mecânicas muito bem consolidadas. Não é à toa o ranking dele, tá? Mas eu confesso que Terra Mística nunca me atraiu muito. Tive algumas experiências, não foram tão boas. E eu pude experimentar o Terra Nova hoje uma vez e, cara, me surpreendi. Talvez eu deva dar uma chance nova pro Terra Mística, né? Depois de ter jogado o Terra Nova. Pra quem não sabe, tá? O que são esses jogos? Sobre o que se trata, né? Basicamente é um jogo de fantasia, né? Uma fantasia meio geral, assim, onde você tem gênios, você tem ursos do mar, você tem fadas, tá? E assim como no Terra Mística, você tem que popular, né, as áreas do tabuleiro. Então é um jogo que ali tem o controle de área, né, como uma das mecânicas principais. Tá? E ele, ao contrário do Terra Mística, tá? O Terra Nova ele tem uma arte super cartunesca. Então, como vocês podem ver aqui, ó, né? A fada, por exemplo. A gente tem a fada, as classes são diferentes, tá? Do Terra Mística. Tem os druidas. Aí você pode ver que o desenho ele é super cartunesco, diferente do Terra Mística, que ele é um pouco mais adulto, digamos assim, tá? Essa arte aqui ela é bem divertidinha, tá? Bem divertidinha. Meio que a proposta é para ser um jogo mais leve, né? Eu acho que a arte ela deixa entender isso também, ó, os ursos do mar. E assim como no Terra Mística também, tá? As classes elas têm as diferentes habilidades, tá? Então, por exemplo, o gênio, ó, toda vez que você fundar uma cidade, você ganha 4 pontos, tá? Então cada classe vai ter ali as suas diferentes habilidades. Além disso, as habilidades de construção para cada classe também vão mudar. Os encames vão mudar, enfim, né? Então é um jogo onde você vai ter ali o controle de área, ter a gestão de recursos, principalmente do dinheiro, tá? Então, a gente tem aqui o dinheiro do jogo, tá? Então, a gestão de recursos nesse jogo é muito forte.
E aí você vai espalhar a sua civilização aí com as casinhas, palácios, enfim, tá? Tem uma cor para cada jogador. Você vai espalhar a sua civilização pelo mapa, fazendo uma coisa que a gente chama de terraformação, tá? Não é terraformação de Marte, tá? Não confunda. É a terraformação do terreno, tá? Porque cada classe, ela tem o seu próprio terreno, onde ela pode ficar. Cadê a câmera? Aqui, ó, o terreno, por exemplo, dos gênios é o lago. Então, os gênios, eles só podem colocar casinhas no lago, tá? E aí, para você terraformar, você tem que gastar uma pazinha para terraformar do lago pro pântano e 2 pazinhas para terraformar pro deserto. E assim, por outro lado, vale também. Então, no jogo, você vai ter que ficar fazendo isso, terraformando e colocando casinhas, tá? E aí, quando você completa uma pontuação X lá de casinhas, você transforma essas casinhas unidas numa cidade. E aí, a cidade tem uma série de vantagens. Você vai colocar uma fichinha lá, né, que você vai ganhar alguns pontos extras, né? Você vai poder escolher uma habilidadezinha, enfim. Esse jogo ele tem uma mecânica de seleção de ação também, com valorização de recursos automática, né? Que são as fichas de pergaminho que vão ficar ali no tabuleiro. Então a gente tem, por exemplo, aqui uma ficha de pergaminho, ó. Essa ficha, se você escolher essa ficha, no início do seu turno você vai ter esta renda aqui, que no caso é de 3 dinheiro e 3 de poder. O sistema de rotação de poder, que eu acho bem legal, né? Os famosos bowls de poder. Você vai ter 3 espaços onde você vai ficar usando o seu poder, mas você só pode usar ele daqui, tá? Então aqui é como se eu fosse o poder que você não pode usar. Aqui ele tá quase recarregado e aqui ele tá recarregado. E aí você vai girar os poderes daqui. Se você usa, ele vem daqui pra cá. Aí quando você consegue poder, ele tem que vir primeiro daqui pra cá, pra depois vir daqui pra cá, tá? Então é um sistema bem interessante, né? Esse poder você pode usar para fazer várias ações no jogo, que são estas ações aqui, ó, tá? As ações ficam fixas no tabuleiro, tá? Então tem várias ações, você pode pagar para construir uma ponte, para avançar na sua navegação, que é o alcance, né, da onde você pode terraformar ou construir, né? Enfim, você pode fazer uma série de coisas, ganhar dinheiro. E aí como é que você terraforma, né? Aí você tem vários tiles deste tipo aqui, ó, né, que são dupla face. Então aqui, por exemplo, tem um tile de floresta, né? Tile de floresta. Aí a outra face dele é um vulcão, sei lá como é que fala isso, né? Aí aqui a gente tem o tile do deserto, tá? E aí você vai terraformando, você vai colocando, né, o seu tile em cima lá para mostrar o terreno que você modificou, né? E o jogo tem 5 rodadas, cada rodada você tem ali uma pontuação de final de rodada, que dependendo das fichas que forem sorteadas lá, você vai tentar alcançar essas pontuações no final da rodada, e no final do jogo, cara, basicamente a pontuação é por moedas, né? Cada 3 moedas vale 1 ponto, e pelo seu maior conjunto de casinhas, que seriam mais ou menos igual aos povoados lá no Clãs da Caledônia, tá? Inclusive, Clãs da Caledônia é um jogo que eu gosto mais, tá? Por ele ter uma pegada um pouco mais econômica, e eu gosto bastante de jogos econômicos. E eu acho que o Clãs da Caledônia, ele pega muita coisa legal do Terra Mística, que é a mecânica dos povoados, que é mais ou menos igual no Terra Mística, né? Tem a navegação ali também, se avança na navegação. A mecânica da comemoração, que isso é muito legal também, que quando você constrói uma casinha do lado de alguém, essa pessoa comemora, ou seja, ela ganha algum bônus. No caso do Terra Mística e do Terra Nova, né? Ela vai ganhar 1 de poder. Então você vai rotacionar ou daqui pra cá, se você ainda estiver aqui, ou daqui pra cá. Então, resumindo, tá? Minha primeira impressão do Terra Nova, ela foi extremamente interessante porque eu tava esperando um jogo mega pesado, né? Igual o Terra Mística. A trilha dos templos do Terra Mística eles retiraram nesse jogo, tá? Ela não existe. Mas a mecânica principal, básica, ela tá toda aqui, tá? Ela tá toda aqui. Então as ações que você executa são praticamente as mesmas, tá? Algumas variações, claro, mas dadas as devidas proporções, praticamente a mesma. E o que muda mesmo no jogo, assim, é essa arte cartunesca, né? Que eu acho que dá um charme pro jogo, cara. Além disso, tá, o Terra Mística, ele tinha vários terrenos diferentes, e vocês podem ver que o Terra Nova, ele tem, ó, 1, 2, 3, 4, 5 tipos de terreno só. O Terra Mística, se eu não me engano, tinha 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tá? E o Terra Nova tem apenas 5, tá? Então ele fica um pouco mais simplificado, né? Você tem que gastar menos pazinhas. Mas não se engane, cara, esse jogo ele é um Terra Mística simplificado, mas ele é muito, muito apertado. E também não significa que eu acho que dá pra jogar com crianças, só por ele ser um Terra Mística simplificado. Eu acho que a classificação dele de mais de 14 anos tá ok, tá? Talvez até um pouco mais, tá? Acho que 16 pra mais.
porque ele é um jogo complexo, não na mecânica, mas para você pegar a malícia do jogo. Então talvez a criança não vá se divertir tanto, porque ela não vai conseguir pegar a malícia do jogo logo de primeira, ou de segunda, ou de terceira. Eu acho que é um jogo que ele atende bem a sua proposta, apesar de eu achar ele bem parecido com o Terra Mística, tá? A mecânica é praticamente a mesma, tá? As ações são muito parecidas. E aí você vai me perguntar, cara, mas se você gostou tanto de Terra Nova e você acha os dois parecidos, então por que você não gostou tanto de Terra Mística? É uma boa pergunta. Talvez eu tenha tido algumas primeiras experiências com o jogo ruins, e depois eu acabei não dando muitas chances pro jogo e deixei passar, né? E aí acabei bullshitando o jogo por nenhum motivo aparente, talvez pela minha experiência. Mas a minha crítica com relação ao Terra Nova é apenas que ele simplesmente se parece muito com o seu jogo original, que, claro, é para ser baseado, mas assim, é muito parecido mesmo, tá? Então, algumas trilhas só não entram no jogo, algumas ações eu percebi que eles tentaram simplificar um pouco, mas não tanto, tá? Ainda é um jogo complexo, mas é um jogo muito gostoso de jogar, né? Você joga ali, nem percebe o tempo passar. Esse jogo ele não é meu, ele é do meu amigo Bruno, então um abração pra você, Bruno. Cara, espero que a gente possa jogar de novo. A gente vai estrear aquele Zombicide ali quarta-feira, então tô bem ansioso. Agradeço o Bruno por ter me cedido essa copa aqui pra fazer essas primeiras impressões aqui pra vocês. E eu sei que o Bruno gosta bastante desse jogo. Não me decepcionou nem um pouco. Eu acho que o jogo ele cumpre o seu papel como ser um jogo baseado no Terra Mística, tá? Se é isso que o autor se propôs a fazer, ele conseguiu fazer isso muito bem, tá? A essência do Terra Mística tá inteira aqui. Eu acho que até demais. E eu recomendo esse jogo, cara, se você gosta de Terra Mística e não tem o Terra Mística em si, recomendo, tá? É um jogo que ele é mais fácil de achar, porque ele foi mais recentemente lançado. Ele vai ser mais barato, né? Porque o Terra Mística, ele afinal é um jogo mais encorpado, né? Então esse aqui provavelmente vai ser um pouco mais barato. E a arte não deixa nada a desejar, tá? A arte do tabuleiro, ó, pra vocês terem uma ideia. Não deixa nada a desejar. Componentes muito legais, tá? Ó, tem bastante componente. Fichas, tá? Numa gramatura muito legal. Então, recomendo sim o Terra Nova se você gosta de um jogo pesado, tá? Não se engane por achar que essa é a versão simplificada, ele ainda é um jogo com uma complexidade razoável, mas se você gosta de um jogo pesado, com seleção de ação e controle de área, principalmente controle de área, cara, o Terra Nova talvez seja o seu jogo, e por que não o Terra Mística, né? E rapaziada, bom, eu espero que vocês tenham curtido, né? Se vocês querem que eu faça mais vídeos assim de primeira impressão, né? Como eu disse, esse vídeo não necessariamente é um review, pode ser que mais pra frente venha um review mais concreto do jogo, tá? Mas isso aqui eu tô gravando no dia que eu joguei a primeira vez o Terra Nova. Então, se vocês gostaram desse formato de vídeo, pô, deixa aí nos comentários pra eu saber e produzir mais conteúdo assim pra vocês. Não se esqueça de se inscrever no canal, deixa o comentário, deixa o like. Se você ainda não viu meu podcast, cara, dá uma conferida lá, tem no Spotify, tem no Deezer, tem no Apple Music, Google Podcast, cara, tem em todo lugar. Você vai achar o Navio Corsário, eu vou deixar aí na descrição. Tem bastante conteúdo de board game legal lá também. Rapaziada, então eu vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham curtido. Aquele abraço, valeu, fui!